Bem, pessoal, falando um pouco agora sobre clivagem, as clivagens são eventos muito importantes para o desenvolvimento de qualquer embrião, na realidade de qualquer tecido, né? Porque a clivagem seria a divisão das células, né? No nosso caso, no caso de hoje, a gente vai ver uma clivagem superficial, onde nós observamos, como na imagem aqui, vocês vão observar a sequência da formação do blastoderma sincicial. Então, a maioria dos insetos, ele tem essa clivagem superficial. Como é isso, professor? Então, vocês estão vendo aqui, no número 1, a formação de um embrião, né? Então, o pronúcleo masculino e feminino se fundiram e começa a haver a divisão celular. Então, vocês vão observar aqui que começam a haver as divisões celulares, e essas divisões celulares, as células, elas tendem a migrar para a região periférica até o 13º ciclo. Se você observar aí, a gente vai observando que até o 13º ciclo, a gente vai ver uma migração das células que estão se proliferando, né? Dos blastômeros que estão se proliferando. Então, isso aqui são blastômeros que estão se proliferando. E esses blastômeros, eles vão migrando para a periferia. E nesse meio, professor, o que é que tem aí? Nesse meio vai ficar rico em vitelo, vai ficar rico em proteína, que vai nutrir esse ovócito. Esse ovócito, nesse caso, o embrião. Tá? Então, a gente vai ver uma cariocinese, tá certo? A formação de núcleo, mas sem a formação de uma citocinese, que seria a formação das células, até a 13ª divisão. A gente só vai ver a formação dessa citocinese a partir da formação do blastoderma celular. Então a gente vai ter um sincício, a formação de um sincício, que é um agrupado de núcleos aqui, celulares. Então esse embrião, ele funciona como se fosse uma única célula, com vários núcleos. Tá? É uma única célula com vários núcleos aqui. E esse núcleo, ele vai se dividindo da porção central e vai migrando para a região lateral, como vocês estão vendo. Então a gente vai ver 256 núcleos, aí vai tendo várias séries de divisões. A gente sabe que nessa figura A aí, ela representa o número de divisões e a quantidade e a intensidade dessas divisões celulares, tá certo? Então, a divisão celular pode ser observada no sincício, tá certo? E a gente tá vendo um marcador de DNA, tá bom? Então, a gente vai ver uma região, a formação é bem forte, bem marcada, né? Dos núcleos, na letra A, e na letra B nós vamos ver os cromossomos se dividindo, esses cromossomos se dividindo no córtex do blastoderma sincicial. Apesar de a gente não ter fronteiras celulares, a actina, que está em verde aí, pode ser vista formando as regiões dentro das quais o núcleo se divide. E os microtúbulos do aparelho mitótico são marcados em vermelho com anticorpos para a tubulina. Bem, pessoal, nessas imagens, nós podemos observar também que ocorrem muitas divisões. Então, são uma série de divisões em 8, tá? Que são 8 divisões que ocorrem a cada 8 minutos.
Tá? Então essa divisão é muito rápida, a velocidade é muito rápida. Então seguem rodadas da fase S de replicação do DNA, alternadas com a fase M de mitose, e na ausência das fases G, que são o gap do ciclo celular. E durante o nono ciclo de divisão, aproximadamente 5 núcleos alcançam a superfície do polo posterior do embrião. Esses núcleos são conhecidos como núcleos polares ou células polares. Tá? Esses núcleos eles são conhecidos como células polares. Na realidade, esses núcleos darão origem às células polares, que darão origem no futuro aos gametas. Tá? Então, no 10º ciclo, nós vamos observar que outros núcleos vão migrando para o córtex. E as mitoses vão continuando, embora a velocidade ela comece a baixar. Então, nós vamos observando aqui nessa figura C e D, através de um corte transversal de um embrião de drosófila, a gente vê que a célula sincicial adjacente, em uma camada de microfilamentos de actina, em vermelho, a gente vai ver os núcleos interfásicos, e na letra D, os núcleos em anáfase, se dividindo paralelamente ao córtex e permitindo que permaneçam na periferia. Então, nessa fase, fica muito claro para a gente que nós temos a formação desse blastoderma sincicial. Esse blastoderma sincicial, ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo. Por quê? Porque até a 13ª divisão, a gente vai ter a formação, o desenvolvimento do embrião através desse blastoderma sincicial. E apesar dos núcleos se dividirem nessa velocidade toda, esse citoplasma está distante de ser uniforme. Então, esse citoplasma ele não é uniforme, e por não serem uniformes, já se observou que dentro desse blastoderma sincicial, desses núcleos do blastoderma sincicial, tem áreas bem pequenininhas que são proteínas do citoesqueleto. E quando esses núcleos vão para a periferia, mais ou menos no 10º ciclo de clivagem, cada núcleo fica rodeado por microtúbulos e microfilamentos. Esses núcleos e as suas ilhas citoplasmáticas são associadas, são chamados de enérgides. E após o 13º ciclo de divisão, a membrana que cobria o ovo se dobra para dentro do núcleo, acabando por se separar da enérgide em uma célula. E esse processo que vai criar o blastoderma celular, no qual as células estão organizadas em uma espécie de cobertor simples em volta do vitelo. Como em toda a formação da célula, o blastoderma envolve uma interação delicada entre microtúbulos e microfilamentos, como a gente está vendo aqui na figura 4. Os movimentos de membrana, de alongamento nuclear e de polimerização de actina e miosina, parecem ser coordenados basicamente por esses microtúbulos. Nós vemos nessa imagem A aí a celularização e a alteração da forma nuclear, mostrando a marcação do embrião em microtúbulos. A parte verdinha são os microtúbulos e os microfilamentos em azul e os núcleos em vermelho. A marcação em vermelho dos núcleos é devido à presença da proteína Cunglen, uma das proteínas produzidas pelos núcleos zigóticos. Ela é essencial para o alongamento nuclear. E, pessoal, durante a primeira fase da celularização, o blastoderma é caracterizado pela invaginação das membranas celulares e dos núcleos e por formar canais em sulcos. E esse processo pode ser inibido por algumas drogas que podem bloquear esses microtúbulos que nós vimos nessa imagem aí.
Logo depois dos canais que estão em formato de suco terem passado ao nível de núcleo, ocorre uma segunda fase, que é a fase final, que é a formação do blastoderma celular, que é a celularização. E a velocidade da invaginação aumenta e o complexo actina e membrana começa a constringir no que será a extremidade basal da célula. E no final, aquele blastoderma celular, ele vai ter mais ou menos umas 6.000 células que vai estar formado após as primeiras 4 horas do momento da fertilização, pós-fertilização.